Aleluia, glória a Deus. Estamos começando mais uma live, hein? Aleluia. Aleluia, amém, queridos. Estamos começando essas lives sobre os salmos da fé, sempre com algum louvor, porque essa é a característica principal do livro de Salmos, né? Salmos em hebraico é Tehillim, que significa cânticos, louvores, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade no sábado, né? Nós falamos sobre o Salmo 1, é isso? Maravilhoso Salmo 1. Hoje nós pretendemos falar sobre os Salmos 2 e 3. E creio que há muita revelação de Deus nesses Salmos, né? Como em todos os Salmos. E antes da gente continuar, eu queria lembrar a você que nós tratamos lá no primeiro Salmo, quando nós dissemos que é sempre bom lembrar que o Velho Testamento, ele aponta para realidades que só se cumpriram no Novo Testamento, né? Há muitas coisas que estão ali que se cumpriram no Novo Testamento, e há coisas que aconteciam no Velho Testamento que, por eles não serem nascidos de novo, né? Era um povo que tinha uma aliança com Deus. Israel sempre teve uma aliança com Deus, e há profecias e promessas para com Israel. Mas depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e pagou o preço pelos nossos pecados, ele se fez a propiciação não só pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. E aí quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa tem o que? O novo nascimento, procede-se o novo nascimento, seus pecados são perdoados
e aí o próprio Espírito Santo vem habitar no coração, no espírito da pessoa, não é? De maneira que a realidade é totalmente diferente. Hebreus diz que é uma superior aliança baseada em superiores promessas. Então é uma realidade diferente, e o tratamento, precisamos lembrar disso quando estamos lendo o Velho Testamento, especialmente o livro de Salmos. O tratamento de Deus para com a sua igreja é totalmente diferente, irmãos. É o mesmo Deus, continua sendo bom, mas existe uma diferença entre uma aliança com povos que não eram seus servos, que eram servos, mas que não eram filhos nascidos de novo, e o tratamento para com os filhos é diferente. Amém? É sempre bom lembrar disso, até porque há algumas características, algumas expressões no livro de Salmos que tem a ver com essa diferença, tá? Então vamos começar a ler o Salmo 2, tá bom? O Salmo 2 diz assim: por que enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo é tremendo, porque é o primeiro salmo da Bíblia. Não é o primeiro salmo é o 1, mas o 2 já é o primeiro salmo que nós consideramos um salmo messiânico, né? Por que se chama messiânico? Porque é um primeiro salmo que profetiza a respeito de Jesus, tá? E é bom que você lembre que quando foram escritos os livros de Salmos, foi muitos anos antes de Jesus ter vindo. Então há profecias aqui que se cumpriram quando Jesus chegou e veio cumprir o seu ministério aqui na terra. Há profecias aqui que nós vamos ver que vão se cumprir lá no milênio, né? Então esse salmo é tremendo, porque ele traz a manifestação a revelação da manifestação do Messias Jesus Cristo, desde não só nos dias de Jerusalém e Judeia, quando ele pregou, mas também com algo que vai acontecer no futuro. É interessante que você pode até identificar nesses salmos alguns outros textos da Bíblia, não é verdade? Então veja bem, logo no início ele diz assim, no versículo 1, eu quero que você preste atenção, versículo 1, 2, 3 e 4, quando ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Então, preste atenção, esses versículos 1 e 2 foram citados lá no livro de Atos, né? Nós vemos que isso está citado, só um momentinho aqui, lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz assim, olha, vamos ler exatamente quando eles estão orando, porque os apóstolos estavam presos, né? E livro de Atos, capítulo 4, versículo 25 e 26, que cita assim, olha: e disseste pelo Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, e levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se uma a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, exatamente, eles estão citando aqui o Salmo 2, né, que diz exatamente isso. O Salmo 2 diz, esse mesmo texto, diz assim: porque enfureceram os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, esse salmo aqui
né? Já o versículo 1 e 2 se cumpre nos dias de Jesus, ou melhor dizendo, nos dias depois que o Espírito Santo desce e começa a dispensação da igreja. Mas o que eu acho interessante nesses versículos iniciais é que ele fala, esses dois versículos aqui que foram citados no livro de Atos, já é o cumprimento aí desses dois versículos, mas também há um cumprimento e uma profecia aqui que está citando algo que vai acontecer no final da grande tribulação, né? Então é interessante, é aquilo que nós citamos quando nós estávamos fazendo as lives sobre escatologia. A pessoa precisa entender que a profecia bíblica, às vezes numa mesma profecia, ele pode estar citando algo que vai acontecer naquela época, algo que iria acontecer depois, na frente, mais adiante na Bíblia, e algo que ia acontecer só no porvir, seja lá na tribulação, ou no milênio, ou lá no juízo final. Isso é muito interessante, porque a gente vê aqui na própria Bíblia isso, porque nos versículos 1 e 2 já está se cumprindo no livro de Atos, quando as autoridades de Israel se levantaram contra Jesus e se levantaram contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas eu pedi para você prestar atenção no versículo 3 e 4, porque o versículo 3 e 4, que está ligado ao 1 e o 2, está falando de um cumprimento futuro. Veja bem, porque se levantaram tal e contra o seu ungido, dizendo, o versículo 3 diz, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E o 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E o 5, na sua ira, a seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Na verdade, queridos, eu vejo esse versículo 3, rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as algemas, como aquilo que vai acontecer no início da grande tribulação, né? Quando a igreja, o corpo de Cristo já terá sido arrebatada, né? E aí o iníquo, o anticristo será levantado, e é mais ou menos isso que eles vão dizer, vamos romper com esses grilhões da cultura evangélica, né? Vamos romper com estes grilhões fala de amarrar, de subjugar, né? Então na mente dele o evangelho e a pessoa de Cristo é um grilhão que impede o crescimento, a evolução espiritual, né? Para uma nova era, ou um grilhão que impede a evolução cultural da humanidade, ou um grilhão que impede o povo de ter uma cultura mais liberal, mais flexível, né? E menos, vamos dizer assim, na mente deles o evangelho é discriminatório, porque o povo hoje está tão louco, né, que acha que discriminação é quando alguém não estamos concordando com algo que é frontal à Bíblia, a Deus, a palavra, e que não depende de uma elucidação particular de alguma denominação, mas é algo que está claro e evidente. Então eles acham que quando a igreja for arrebatada e o anticristo assumir, né, porque ele vai tentar pregar a unidade, a paz, então eles vão dizer assim, rompamos os laços desse evangelho de Jesus, do Messias, sacudamos de nós essas algemas. Aí o que é que vai acontecer? Lá do céu ri-se o Senhor, lá do céu e zomba deles. Versículo 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A Bíblia deixa claro lá em Apocalipse que eles ficaram confusos com tudo aquilo que vai acontecer, em especial nos últimos 3 anos e meio da ira de Deus, do dia da vingança do nosso Deus, como diz Isaías 61, amém? Então veja que interessante, ao mesmo tempo que o versículo 1 e 2 cita de algo que está se cumprindo já ali no início da era da igreja, versículos 3, 4 e 5 é a respeito de realidades que vão se cumprir, especialmente na época da grande tribulação, quando a ira de Deus vai cair sobre essa terra. Não é maravilhoso isso? Que versículo, que salmo, tão poucos versículos e revela tantas coisas, irmãos. E o versículo 7, você pode estar assim, versículo 7, o que é que ele diz no 7? Ele diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está falando justamente da manifestação do Cristo, né, da manifestação do Messias, que é citado lá, esse mesmo versículo, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 15, aquele preâmbulo, aquela introdução maravilhosa de Hebreus, né? Inclusive faz parte desse texto inicial de Hebreus,
quando eles citam também outro salmo que nós vamos depois tratar aqui, que diz que ele ungiu Jesus, Deus ungiu Jesus com um óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Isso não é maravilhoso, queridos? Mas olha, esse salmo é extremamente revelador da pessoa do Messias. Ele é messiânico, as cores de Jesus, o cheiro de Jesus, né? A revelação de Jesus está aqui neste salmo maravilhoso que estamos citando. O versículo 9 diz assim: com vara de ferro as regerá e as despedaçar. Aliás, o versículo 8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ele está falando aqui, é Deus falando através de Davi, dizendo que o Messias, se ele pedisse as nações, seria dado a eles, como de fato foram dadas as nações, que hoje não está na posse do Messias, porque o mundo jaz no maligno, né? Mas está na posse da igreja, que é representante de Jesus, mas se cumprirá na sua totalidade. Esse pede-me darei as nações por herança, na verdade é um versículo profético a respeito da revelação do milênio, tá? Quando o Senhor Jesus terá todas as nações, de fato, né, de direito e na matéria, né, judicialmente, vamos dizer assim, espiritualmente, de fato, e no versículo 9 diz que com vara de ferro as regerá e as despedaçará como vaso do olheiro. Não é isso que diz lá em Apocalipse no capítulo 19? Apocalipse capítulo 19, quando fala do governo do Messias no milênio, diz o que? Apocalipse 19, versículo 15, diz exatamente isso, ó. Sai da sua boca, isso está falando da volta de Jesus, a segunda vinda, no final do milênio, da grande tribulação, quando ele vem e vem instituir o milênio, e diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, é exatamente isso que o versículo 9 está tratando. Ele já está falando de algo que vai acontecer quando Jesus vier na segunda vinda, e ele mesmo fizer aquele juízo ali em cima do anticristo, o falso profeta, né? E também com relação à prisão de Satanás por 1000 anos, e os juízos que ele vai estabelecer naqueles juízos que nós tratamos, virgens nécias e prudentes, e os bodes e as ovelhas. Não é maravilhoso? Por isso que eu disse que escatologia está inserido em todo lugar, irmãos. Aqui ele já está falando de algo com relação ao início, ao juízo do final da tribulação e o início do milênio, quando ele vai reger com cetro de ferro. Amém? E olha só, esses últimos versículos do Salmo 2, olha o que ele trata aqui, veja que interessante. Versículos 10, 11 e 12. É uma advertência aqui, e uma advertência também escatológica. Mas eu diria que é uma advertência para os dias de hoje, agora, nesse momento. E uma advertência para um povo específico. Ele diz no versículo 10, 11 e 9. Agora, pois, ó reis, ele está tratando aqui com lideranças, qualquer nível de liderança, né? Evidentemente que uma liderança cristã não pode estar inserida, porque uma liderança cristã conhece a palavra de Deus, pelo menos se supõe. Mas especialmente quando ele fala de reis, se ele falasse profetas ou ele falasse sacerdotes, mas ele fala reis, então são especificamente lideranças políticas, ok? E ele diz assim: agora pois, ó reis, traduz-se como políticos, lideranças políticas, presidentes, primeiros ministros, né? Ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. E encaixa aqui também o judiciário. Então é o legislativo que cria as leis, o executivo que administra as nações e o judiciário. Então ele está englobando tudo, tá? Vocês que são do legislativo, executivo e do judiciário, vocês que fazem as leis, vocês que julgam baseados nessas leis, e vocês que estão liderando as nações, sejam advertidos e prudentes. Por quê? Ele diz no 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E o 12:
beijai o Filho. O que significa beijar o Filho? Se convertam, reconheçam a autoridade de Jesus. Beijai o Filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Olha bem como é bem escatológico isso. Porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então esses 3 versículos é uma advertência para os nossos dias, que em breve a igreja será arrebatada, em breve começará a ira de Deus, os 7 anos da grande tribulação, e os juízos serão estabelecidos. Então a advertência para a liderança é: beijai o Filho, reconheça o Filho. O Filho é quem? Jesus. Reconheça a soberania dele, ele que está tratado aqui nesse salmo maravilhoso messiânico. Então veja como é bem a ver com isso mesmo. Ele vai tratando uma revelação sobre Jesus. Ele trata os primeiros versículos sobre algo que aconteceu no início da igreja. Depois, nos 3 e 4, ele começa a dizer que vai chegar uma ira e é bom ter cuidado esse povo que está indo contra o Senhor. No versículo 7, ele trata da manifestação do Cristo. Hoje tu és meu filho, hoje te gerei, tá? No versículo 9, ele fala sobre que virá uma liderança forte do Filho, do Messias, regendo as nações com cetro de ferro e de equidade. E nos últimos versículos ele adverte as lideranças dessa terra que ainda há tempo de beijar o Filho para não entrar nesse juízo. Isso é o Salmo 2, irmãos. Aí eu digo para você, está vendo? Às vezes as pessoas veem isso e lê e não entende exatamente, pensa que ele está falando sobre questões daquela época, né? Mas é uma profecia messiânica, irmãos. Esse Salmo 2 é uma profecia messiânica, é um salmo messiânico, tá bom? E aí ele diz e termina, né? Depois dessa advertência, ele diz essa frase: bem-aventurados todos os que nele se refugiam, como se estivesse dando uma dica. Eu estou fazendo uma revelação aqui a respeito do Messias que vai surgir, que vai reger com a cetro de ferro, e estou advertindo as lideranças que ainda há tempo para se converterem. Mas eu digo para vocês que são filhos e que têm aliança, são bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Não é maravilhoso isso, irmão? É muito claro esse Salmo 2, ok? Então está dado o recado do Salmo 2. E agora nós vamos tratar do Salmo 3, tá? O Salmo 2, mais uma vez lembrando, ele está tratando quase que totalmente na revelação do Messias, que começou nos dias em que Jesus estava aqui, né? Pregando aqui no Evangelho do Reino, continuou depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e começou a era da igreja, está continuando isso aí, a revelação de Jesus agora é através da igreja, e há uma advertência a respeito dos últimos dias para as lideranças do legislativo, judiciário e executivo para beijar o filho, tá? Às vezes as pessoas pensam que esse versículo beijar o filho pode ser aproveitado para você tratar, para que alguém se converta, né? Ministrar sobre isso, sobre comunhão e adoração, amém. Mas na verdade o contexto todo trata de uma revelação do Messias, uma revelação do Messias nos dias que ele estava aqui, na revelação do Messias, agora por intermédio da igreja, da revelação do Messias, quando ele voltar, a segunda vinda na grande tribulação, a revelação do Messias, quando ele reger no milênio, e uma advertência para a liderança se converter e reconhecer a soberania e o controle do Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, príncipe dos príncipes, reis dos reis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então no final ele diz: é bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Agora vamos para o Salmo 3, tá bom? Acho que está dado o recado sobre o Salmo 2, não é maravilhoso? Agora vamos para o Salmo 3, vamos ler o Salmo 3. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde.
Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo também maravilhoso, mas ao contrário do Salmo 2, esse Salmo 3 ele não é um salmo messiânico, ele é um salmo em que Davi, na sua angústia, tratou de algo que Deus estava revelando a ele, e Deus, na sua revelação, tratou de uma revelação que se cumpre nos dias de hoje para a gente. Não é maravilhoso? Então, o primeiro versículo, ele diz o quê? No versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, em Deus salvação para ele. Versículo 3: Porém tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Duas grandes revelações aqui ligadas. A principal, o conteúdo principal desses 4 versículos é autoridade espiritual. Amém? Por isso que eu digo, a gente tem que ler entendendo coisas que se cumprem agora, mesmo sendo um problema que Davi estava tratando, e que é onde está a outra revelação que eu vou tratar aqui, mas há 2 grandes revelações. A primeira é a autoridade espiritual. Como é que a gente sabe disso? Bom, os inimigos, como eu falei introdutoriamente lá no Salmo 1, são 2 tipos de inimigos aqui. Os inimigos naturais, pessoas que estão sendo influenciadas por demônios, tá? E os próprios demônios. Então são ataques de todos os lados. Particularmente com Davi eram pessoas naturais que estavam contra o governo dele, né? Pessoas que eram partidários ainda de Saul, familiares de Saul, amigos dos familiares de Saul, pessoas que tinham envolvimentos políticos, que ganhavam alguma coisa por causa do governo de Saul. E além do mais, as pessoas que tinham inveja de Davi e demais perturbados por demônios, que são contra todos aqueles que são levantados por Deus. Então é uma tropa grande aí, de gente mesmo, mas perturbada por demônios, que estava contra Davi, tá? Mas veja bem, apesar disso, que isso também acontece nos dias de hoje, quando alguém, principalmente que se levante em liderança, seja liderança familiar, seja liderança no governo de um país, ou seja liderança eclesiástica, foi posta por Deus, logo tem sempre os adversários. E é como se diz, né? Quando você se expõe e põe o seu ponto de vista, você sempre vai encontrar adversário. Por incrível que pareça, irmão, nós estamos fazendo essas lives aqui, e muitos pregadores e ministros fazem lives e ensinam a palavra, e não só nas suas igrejas, mas aparecem na internet, e você ficaria admirado com a quantidade de pessoas que falam bobagens, muitas vezes por perturbação de demônios mesmo, né? E aqui está dizendo que essas pessoas que estavam contra Davi, né, dizem, não há salvação para ele não, em Deus não. Isso nos mostra um engano, né? Há também isso, há muitas pessoas que pensam que porque não concordam com determinada liderança, Deus não é a favor daquela liderança, se esquece que é somente o ponto de vista delas, né? É o ponto de vista delas, principalmente se essa liderança é de alguém que é cristão, que é um filho de Deus, que reconhece Deus como soberano, como seu Salvador, Jesus como seu Salvador. É tolice dizer que Deus não vai a favor dela, mas é claro que Deus é a favor de toda e qualquer liderança cristã, irmão. Não tem como questionar isso. Mas aí ele diz, ele responde do 3, porém tu, Senhor, és meu escudo e a minha glória. E veja o que ele diz aqui, o que exalta a minha cabeça. Cabeça está falando de autoridade. Por que que Deus exaltava a cabeça de Davi? Né? Porque Deus deu autoridade a Davi, veio dele. Agora eu disse que tinha 2 revelações. A primeira é contextualizada para o momento de Davi. Havia uma autoridade espiritual sobre ele, porque ele era o rei de Israel levantado por Deus. Há uma unção sobre a autoridade levantada por Deus. E quando eu digo contexto de Davi, eu estou falando no contexto de autoridade
política eclesiástica. Eu estou falando sobre autoridades que são levantadas por Deus, como presidentes, governadores, ministros de Estado e também autoridades eclesiásticas, pastores, bispos, apóstolos. Há uma unção sobre a cabeça. O Salmo 133 fala: um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e a barba. Está falando de algo que nós vamos tratar depois ali no Salmo 133, quando citarmos ele. Então a primeira revelação é autoridade espiritual sobre uma liderança que foi levantada por Deus, tá? A segunda revelação é a autoridade espiritual que todo crente tem. Sabe por quê? Porque nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o mais velho e o Senhor, e nós somos irmãos dele e somos parte do seu corpo. A mesma autoridade que estava sobre Jesus e através de Jesus durante os tempos em que ele estava aqui na Judeia e na Galileia, essa autoridade foi passada para nós. Exemplo disso é Efésios capítulo 1, quando Paulo está falando sobre uma revelação que aquele povo deveria ter. Ele ora para que eles tenham espírito de revelação, de entendimento, para entenderem a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E com a suprema excelência do seu poder, o poder que opera em nós que cremos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então veja bem, é um poder que foi dado aos crentes. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tá? E mais adiante ele diz: e para ser Senhor sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Então, o que foi que ele deu à igreja? Ele deu o nome, e dentro desse nome, ou através desse nome, vem o poder, ok? O poder se manifesta através do nome. Por trás daquele nome está o poder. É por isso que Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eu dei a você poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então veja, esse Salmo 3, ele já começa tratando sobre autoridade espiritual, autoridade sobre a liderança que é colocada por Deus e autoridade dada a todo crente. Lembremos, vamos citar mais uma vez os 4 primeiros versículos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. É exatamente aqui, exaltar a cabeça é uma revelação sobre a autoridade espiritual, sobre a cabeça, a autoridade que foi colocada por Deus, e a autoridade espiritual que através do cabeça Cristo, em seu nome, foi transferido para todos os crentes. Amém? Maravilhoso, não é não? E aí o versículo 5, tremendamente revelacional, diz assim: deito-me e pego no sono, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. É evidente, era algo que estava acontecendo com Davi, hein? Davi tinha muitos inimigos, né? A família de Saul, não é isso? Os amigos da família de Saul, demais interessados e aglutinados que viviam como sanguessuga, né? Diante da nobreza de Israel, através de Saul e de sua família, né? Demais invejosos, revoltosos e demais perturbados por demônios. Tinha muitos ali que queriam matar Davi, né? E ainda estavam achando que estava do favor de Deus. Não há em Deus não, a salvação para ele não, porque esse aí é um herege, isso é aquilo outro. Como a gente sabe que aconteceu, né? Quando teve até aquele Simei que saiu amaldiçoando Davi, quando Absalão tomou provisoriamente o governo de Jerusalém, e Davi saiu com o povo e teve uns amaldiçoando Davi, né? Então havia muitos contra ele, mas Davi diz: olha, por causa dessa unção que há sobre a minha vida, essa unção de autoridade, eu pego logo no sono e eu acordo. E aqui estamos com a revelação para você, querido.
Do mesmo jeito que a autoridade espiritual da liderança de Davi foi ungida por Deus e trazia proteção sobre a pessoa do rei Davi, essa mesma autoridade através de Jesus foi dada a você, irmãos. Então você pode ter absoluta certeza que quando você dorme, você pega no sono. Essa é uma atitude de fé. É uma atitude de fé que traz o quê? Confiança. E nos reporta e faz um link a Hebreus capítulo 4, versículo 3, que diz: nós que cremos, entramos no descanso. Quem anda em fé, irmãos, anda em descanso. Não é verdade? Quem anda em fé, nós tratamos ontem no culto aqui, né? Uma das características de quem anda em fé, eu falei sobre, é um adorador, é alguém que é fiel, né? E é alguém que anda em confiança, que não tem medo, que descansa, em paz se deita e logo pega no sono, porque está tranquilo, tá? Essa é a revelação para você. Em Cristo você tem todo o conforto e descanso em Cristo, mesmo que o mundo ao redor esteja completamente perturbado, mas há um descanso na sua vida. Não é o que diz também em Filipenses capítulo 4, veja que eu estou dizendo que o Velho Testamento ele aponta para realidades que se cumpriram no Novo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, com orações e súplicas e ações de graça. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas. Em paz me deito e logo pego no sono. Não é maravilhoso você saber que o salmista Davi, uma tipologia de Jesus, né? Ele foi tão usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de que seus salmos serem não só repletos de revelações de algo que ia se completar e se cumprir na nova aliança agora conosco, mas também de revelar mesmo a figura de Cristo, como é o caso do Salmo 2 que nós tratamos agora há pouco. Então o Salmo 3, irmãos, é um salmo poderoso a respeito da realidade da nova criação em Cristo. Eu te digo, irmão, todos os salmos têm alguma revelação maravilhosa. Amém? E aqui ele diz no versículo 5: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E o que diz no versículo 6? Olha só: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O medo é característica de alguém que não anda em fé. Não é tremendo você saber, e você vê aqui, que Davi, mesmo sem ser filho de Deus e sem ter a realidade da nova criação, ele tinha essa confiança extrema no Deus de Israel. Irmãos, se Davi vivia numa velha aliança, e ele não tinha o Espírito do Senhor de uma forma permanente, embora viesse sobre ele, especialmente quando ele estava salmodiando, né? Aqui vinha o Espírito do Senhor sobre ele. Ele ficava lá cantando e louvando e dedilhando o seu instrumento de cordas e começava a salmar, e a unção do Espírito vinha sobre ele, e a unção profética vinha sobre ele. É como nós vimos o exemplo de Eliseu, que pediu para que tocasse um instrumento de cordas, e veio aquela unção da profecia. E assim como Davi foi poderosamente usado no Salmo 2 para profetizar a respeito da manifestação do Cristo, não só nos dias em que Jesus estava aqui, mas também durante o período da igreja e depois no final da grande tribulação e no milênio, como nós citamos no Salmo 2. Aqui no versículo 3 ele é usado poderosamente por Deus para ministrar realidades que nós podemos viver hoje, irmão. Eu e você podemos viver tranquilos, em paz e lançando fora todo o medo. Aquele famoso texto de 1 João que fala: o amor, quem está com medo não é aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo o medo. Se você for ver isso aí junto com Romanos capítulo 5, versículo 5,
que diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, você vai ver que os dois textos tratam, primeiramente, de não ter medo de que Deus vai te castigar, ou não ter medo de que tu vais passar a grande tribulação, ou não ter medo de ser abandonado, porque Deus te ama e Ele derramou o seu amor para com você. E aí é por isso que diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque quem teme fica atormentado. E Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é amor, Ele não vai te abandonar nunca, irmãos. E é por isso que quando você anda em amor e você está realmente cheio de fé, porque a fé opera sobre o amor, Gálatas capítulo 5 diz isso, vem o descanso da plena confiança em Deus, o descanso da certeza em fé de que Ele nunca te abandonará, o descanso da certeza em fé de que tu sempre serás provisionado, o descanso da certeza em fé que nenhum mal vai tocar a sua vida, ou conforme diz 1 João capítulo 5 versículo 18, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes o que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode lhe tocar. Assim como Davi disse no versículo 5, eu me deito, em paz, pego no sono e me levanto, porque Deus é quem me sustenta. Se Davi, vivendo aquela realidade, tinha essa certeza, quanto mais eu e você, irmãos. Versículo 6, eu não tenho medo dos milhares. E aqui nós lembramos o quê? Do que está escrito lá no Salmo 91, Versículo 7, caiu 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e tu não serás atingido, porque fizesse do Altíssimo a tua habitação. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo tem paz que excede todo entendimento. Amém? Versículo 7 diz, levanta-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Então, aqui ele está falando sobre autoridade espiritual mais uma vez. Agora, esse é o tipo do versículo que você tem que entender, Embora Deus continue salvando e protegendo o seu povo, mas você tem que entender que ele está contextualizando aqui para os inimigos que estavam contra ele, Então, quando há uma expressão tão dura como essa, quebra os queixos e quebra os dentes, ele não está tratando aqui, por exemplo, que hoje você pode orar para que alguém que está te perseguindo seja quebrado os dentes e quebrado o queixo. Por quê? Porque é aquilo que eu te disse, a realidade é diferente. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Se feriu, ia ser ferido, É um povo que não era nascido de novo, o Espírito Santo não habitava permanentemente dentro deles, e é por isso que eles tinham que sacrificar animais de tempos em tempos, para que seus pecados fossem cobertos, não podiam ser retirados, porque somente quando o Cordeiro de Deus viesse ao mundo e sacrificasse é que poderia ser retirado esses pecados. Amém, queridos? Então é uma outra realidade. Então, a maior prova disso, eu citei da outra vez aqui, os discípulos estão passando com Jesus por Samaria, e os samaritanos não quiseram receber, e soltaram ele para fora, vai embora daqui. E aí os discípulos ficaram revoltados, e lembrando-se duas coisas, do que Elias fez, e agora cheios de fé, porque antes daquele episódio, Jesus tinha advertido ele, onde é que está a fé de vocês? A gente está aqui atravessando esse barco, e vocês estão com medo de afundar. Onde é que está a fé de vocês? E depois houve aquela repreensão a respeito daquele rapaz que não tinha sido liberto, e Jesus falava muito sobre a fé, dizia que havia uma geração incrédula e perversa, e sobre os discípulos ele advertia sobre a necessidade de viver em fé. Então os discípulos estão todos ressabiados, fé, e lembra do episódio de Elias. Aí o que é que eles automaticamente querem fazer? Justiça com as próprias mãos, Eles disseram, mestre, quereis que nós clamemos para que venha fogo do céu e consuma esses incrédulos e esses infiéis? E o que é que Jesus Cristo disse? De que espírito vocês são? Interessante, antes Jesus disse, onde está a vossa fé? Depois ele diz, de que espírito vocês estão? Que espírito é esse que vocês têm?
Vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar o que estava perdido. Então aqui você colocando a questão da fé, para andar sobre as águas, expulsar demônios, curar enfermos, né? Purificar leprosos, mas ela tem que estar equilibrada com o espírito correto, de misericórdia e compaixão. Logo, esse versículo que diz: Senhor, vem, tu quebra os queixos e, né, mata, esfola os meus inimigos. Você tem que ver o contexto a que está colocado, não é verdade? Então, ao mesmo tempo que está tratando de algo que se cumprir no futuro e que estava se cumprindo naquelas épocas com Davi, também está tratando de uma realidade daquela época. Amém? E o último versículo do Salmo 3 diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. É interessante como Davi era usado, né, pelo Espírito nesses salmos. No Salmo 2, ele chega e trata da revelação do Messias, mas quando chega no finalzinho do versículo, ele diz: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então ele está dizendo: não se preocupa, essa revelação e essa advertência para com as autoridades e tudo mais, vocês se refugiam nele, vocês não têm que se preocupar, vocês serão bem-aventurados. E aqui do mesmo jeito ele chega no Salmo 3 e fala disso, que ele vive bem, que ele está em paz, embora tenha esses inimigos. Ó Senhor, me salva, tu quebras os queixos, fere os queixos e quebras os dentes desses inimigos, tal. Aí ele chega no 3 e diz como: do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a sua bênção. É como se fosse assim: tá, eu estou tratando aqui de uma revelação de Deus, que nós temos autoridade e tal, e tal, e tal, e nenhum inimigo que pode fazer o homem contra nós, tal, 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 mas do Senhor é que vem a salvação e sobre o seu povo a bênção. Então ele já vai dar um lenitivo aqui no final, uma palavra de esperança, como ele deu nos dois, né? Uma palavra de fé. Do Senhor é a salvação. E agora a gente lembra lá no Novo Testamento o que é que salvação significa, né? Sozo, né? Sozo significa proteção, provisão, preservação, cura. É por isso que às vezes talvez você tenha lido no Evangelho, quando Jesus curava alguém, dizia: filha, a tua fé te salvou, porque ali é sozo, é cura. Então faz parte da salvação a cura também, querido. Faz parte da salvação em Deus, não é só ir para o céu, não é só um bilhetinho para ir para o céu, mas faz parte do pacote da salvação ser preservado, ser provisionado, ser cuidado, ser protegido. Faz parte do pacote. Eu lembro que quando eu estava uns anos atrás, havia muito diziam-se na internet, nos lugares, até mesmo aqui da UANA, quando eu estava lá pregando e pastoreando na igreja, eu via também de outros ministérios, e eu vi também na internet, havia uma moda de dizer: todo mundo que está pregando cura, e pregando o batismo do Espírito Santo, e pregando essas coisas aí, se desvirtuaram da mensagem central do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem é só o Evangelho, é o Evangelho, e o Evangelho é salvação. E o Evangelho é ser salvo, ser resgatado dos pecados e ir para o céu. Irmãos, isso é uma verdade, mas é uma meia verdade. Evangelho é salvação, Evangelho é novo nascimento, Evangelho é ser perdoado, ser resgatado, Evangelho é ir para o céu, mas Evangelho também é ser ressuscitado, Evangelho também é ser curado, Evangelho também é ser provisionado, Evangelho é ser protegido, porque tudo isso faz parte dessas palavras sozo, salvação. E lembrem-se todos que Evangelho do grego significa boas notícias, boas novas. São mais de uma notícia, não é só ir para o céu, mas é ser curado, ser provisionado, ser protegido, ser guardado. Amém? Então quando o salmista diz: do Senhor é a salvação, significa do Senhor é a proteção, do Senhor é a cura, do Senhor é ir para o céu, do Senhor é o perdão, do Senhor é o resgate, do Senhor é a bênção, do Senhor é tudo. E aí ele chega e diz: sobre o seu povo a sua bênção. E aqui nós fazemos o link, isso reporta ao que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais
em Cristo Jesus. A bênção do Senhor já foi dada para nós, mas essa bênção só se manifesta pela fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então como é que crerão se não há quem pregue? Como é que se vai crer que é provisionado, protegido, guardado, se não se prega isso? É por isso que Deus levantou essa palavra da fé para ministrar nos últimos dias, esses dias de tantas turbulências, esses dias em que estamos tendo essas epidemias e pragas, ou seja, as dores de parto, tá? São as dores iniciais do parto que virá. Ora, um parto vai dar um filho. Qual é o filho? O filho é a grande tribulação. O filho é a nova era do anticristo, né? Então, essas dores de parto que antecedem é extremamente necessário a revelação da palavra de Deus na sua plenitude, o evangelho, ou seja, as boas notícias, batismo do Espírito Santo, cura, unção, autoridade espiritual, amém, queridos? E essa revelação plena, é interessante, eu fiz uma leitura rápida, né, em alguns comentários de variados ensinos sobre o livro de Salmos, e é interessante, é por isso que me veio no coração de colocar como Salmos da fé, porque nunca está completa aquelas revelações. É claro que cada um tem muita revelação de Deus mas é sempre aquela tendência, né? Uma coisa tendenciosa. Quando vão tratar de um salmo como o Salmo 2, é fácil, todos concordam. É a revelação de Cristo, é a revelação do Senhor. Mas quando se chega no Salmo 3, nem todos concordam. A maioria fala que esse Salmo 3 está tratando do socorro de Deus em situações de angústia, o que é verdade, né? Mas falta dizer que esse faz parte principalmente da nova criação em Cristo Jesus, né? Que é possível alguém ser cristão e viver uma vida atormentada porque não tem revelação disso. Tem que se dizer a verdade. Quando se diz, paz, me deito, deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor aqui me sustenta, já cai por terra qualquer evangelho melancólico, vamos dizer assim, que cite que são muitas as tribulações e às vezes nós temos dificuldade de dormir. Irmãos, tem muita gente aí tendo que dormir à base de remédios, tá? E cada um crê da forma que quiser, mas o que está descrito aqui é que uma confiança plena em Deus traz a manifestação da paz que excede todo o entendimento. Então isso é um aspecto revelacional que somente a palavra da fé traz. É por isso que me veio no coração falar como salmos da fé, e não meramente só comentários ou lives sobre salmos. Mas eu quero deixar claro, nós vamos falar da plenitude do que o salmo fala. Claro que eu não sei mais do que todo mundo, não é isso, irmãos. Nós estamos expostos à unção do Espírito Santo para ser usado por Deus para trazer a revelação plena, não só aquela revelação tendenciosa que muitos colocam, só que fala das realidades daquela época, ou somente da salvação para ir para o céu, ou do perdão do pecado, mas também, além dessas, da revelação a respeito da realidade da nova criação, que está inserido também em todos os salmos. Não vou dizer todos, mas em grande parte deles, porque tem alguns salmos que tratam especificamente sobre uma profecia, né? Sobre algo que se manifestaria através do Cristo, e através do Cristo nós teríamos essas realidades, mas não de uma forma direta. Ok? Nós lemos aqui, por exemplo, no Salmo 1, quando nós tratamos no sábado, o Salmo 1 é maravilhoso. Tudo que você faz vai ser bem sucedido. Mas se a pessoa não tiver a revelação dessa palavra da fé, vai pensar, nem tudo, né? Não é bem assim. Claro, nem tudo se você não for realmente aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e realmente ver ela como ela é, como nós estamos vendo aqui, com advertências, sim, juízos, sim, mas com uma extrema fluidez de realidades da nova criação, que se manifestaram agora, nesse momento em que estamos vivendo a dispensação da graça, nos últimos tempos, nesses últimos tempos onde todas essas dores de parto estão sendo levantadas,
É preciso, eu falo aqui de uma forma veemente agora, é preciso que a igreja de Deus desperte para viver a plenitude do Evangelho, sem começar a pôr culpados, porque esse é o problema. As pessoas dizem, fulano é herege, Beltrano está errado, isso aí está... Irmãos, a fé que tu tem para ti mesmo. A nossa responsabilidade como pregador, como ministro, professor, é ensinar a totalidade da palavra de Deus, o que está ali escrito, tudo, as advertências, os juízos, as profecias, a revelação plena, não só daquilo que estava acontecendo com Davi naqueles dias, mas muito mais aquilo que foi reservado, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo, né? O mistério que é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Que judeus e gentios fazem parte do corpo. Não era só os judeus, agora são judeus e gentios. Esse é o mistério, a revelação da igreja. E que a igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, ela tem acesso ao próprio milênio, irmãos. Para nós, o milênio já está dentro de nós. O que você acha que é impor as mãos sobre os enfermos e ficar curados? Isso é manifestação do milênio, irmãos. No milênio haverá cura, nós temos acesso à cura. No milênio haverá provisão, e nós temos acesso à provisão. No milênio haverá paz, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. No milênio haverá o reino e o controle do Rei dos Reis com cetro de ferro. Hoje quem controla a nossa vida é o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. O milênio, o reino de Deus do milênio já está dentro de nós, irmãos. E se irá se cumprir para o mundo e para os judeus no milênio vindouro, isso vai se cumprir. Mas é preciso entender que todas as coisas, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, todas as coisas nos foram dadas. Todas. O milênio foi dado, a paz foi dada, a provisão foi dada, a cura foi dada, a autoridade espiritual foi dada, a unção foi dada. Não temos motivo para temer nada, irmãos. E também foi dada a nós, pelo Espírito Santo, a revelação dos oráculos de Deus. Quando eu digo nós, é a igreja, todo mundo tem acesso. Pela oração em línguas, pela vida de comunhão com Deus, pela vida de sinceridade, sem nada temer ou esconder diante do Rei dos Reis, pela vida de adoração. Por essas características você pode ter acesso à plenitude da sabedoria de Deus. O que acontece muitas vezes, irmão, não é por incapacidade intelectual, porque a sabedoria de Deus não depende de capacidades intelectual. A verdade é que muitos não querem saber porque têm medo. E tem medo, muitos, não todos, mas muitos têm medo porque não querem assumir aquela advertência, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Logo, a raiz de tudo é infidelidade. Porque se você realmente quiser, querido, Tiago capítulo 1 diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. O Todo-Poderoso vai te revelar tudo. O Todo-Poderoso vai fazer com que você viva essa vida de revelação. E nunca mais você vai ter medo de nada. Nunca mais você vai temer a morte. Se a igreja estivesse sendo perseguida e estivéssemos diante do pelotão de fuzilamento, você, em vez de estar preocupado, a minha família, e meus filhos, e o que é que vai ser, e os meus projetos, você não ia pensar nem nisso, querido, porque tu está tão imbuído e cheio do reino de Deus, tão cheio de Deus, de Jesus, que é a própria palavra dele, tão cheio da revelação, tão cheio de adoração, tão cheio de comunhão, que para você, é como diz Paulo, o morrer é lucro. Estar com Deus é mais vantajoso, porque você está tão consciente dessa realidade, que não tem medo de nada. Então, esses salmos, irmãos, estão repletos de realidades explícitas lá, para você não ter que viver desse jeito, temeroso, sem dormir, angustiado, com ansiedade. Aleluia! Que salmos maravilhosos. Salmo 2, um salmo messiânico. Salmo 3,
um salmo da autoridade espiritual, um salmo da tranquilidade, do descanso. Amém, queridos? Estamos terminando aqui e eu espero que esse ensino do salmo tenha sido uma grande bênção para você. Pratica essa palavra de Deus, com certeza, e Deus vai te revelar tudo o que nós estamos dizendo. Fica em paz, em nome de Jesus.